Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e bem-vindos a mais um episódio do Lore Zone, um programa onde eu geralmente costumo comentar sobre o lore, o universo de séries, filmes e game, especialmente games, né? Eu já fiz sobre Fallout 4, né? E eu comecei a dar um background do universo de Mass Effect, né? Que é um jogo que eu basicamente adoro, né? Pois bem, eu prometi uma série e aqui vai a primeira. A, o primeiro episódio dessa série, né? Eu já falei um pouco sobre o que veio antes dos jogos e hoje eu vou comentar um pouco sobre os jogos em si, né? O primeiro jogo, né? Só para recapitular, Mass Effect ele antes de começar, eu gostaria de deixar um aviso de spoiler, né? Porque tem gente que não gosta, eu respeito e tal, mas quem não gostar de spoiler, quem pretende jogar o jogo, fica à vontade para pular esse episódio, né? Agora, para aqueles que não se importam de spoilers ou já jogaram, ou não, às vezes nem pretende jogar e só quer saber a história mesmo, né? Por favor, fique comigo até o fim. Prometo que irá valer a pena. Então, logo no início, quando a gente abre o menu, né, dá em novo jogo, a gente é convidado a personalizar o nosso personagem principal, né, o Comandante Shepard, né. De início a gente é, customiza toda a parte de fora, né? Se ele é homem, se é mulher, cor de pele, cor dos olhos e tudo mais, nos mínimos detalhes, né? E vocês queiram, me permitam que eu fale mais na no feminino, porque a minha Shepard é sempre feminina, né? Tendo a voz da bela Jennifer Hale, né? Que é uma atriz muito famosa nos Estados Unidos, né? Aliás, é uma atriz canadense até, mas ela fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Com muitas vozes, tanto em games quanto em produções, né, cinematográficas e tudo mais. Enfim, o próximo passo seria personalizar a história pré-militar, ou seja, onde ela nasceu, né? Onde Shepard nasceu, onde foi criado, até a idade de se alistar, né? Existem três tipos. Existe nasceu numa colônia, né? Nesse sentido, ela seria órfã, né? E viveria numa comunidade com outros órfãos também, né? Com outra dentro da colônia. Nasceu na Terra, que também seria a mesma coisa, mas viveria mais na rua, né? Teria esse passado meio triste. E teria nascido numa nave, né? Tendo ambos os pais como militares também, o que pode ser que a inspire a entrar na aliança, né? Como vemos, a aliança é justamente uma união, a cara militar da humanidade, né? Enfim. E por fim, o passado psicológico dela, né, da Shepard. O passado psicológico seria basicamente que durante a carreira militar ela teve que passar por uma das três eventos que marcaram justamente a unicidade
dela, né? Que a fez transformar numa militar icônica, por assim dizer, né? Esses eventos seriam Skyline Blitz, Thorfinn e Akuz, né? Que seriam a proteção dessas determinadas colônias, né? Não fica muito claro que cada um foi, basicamente, né? Mas, enfim. Então, logo que a gente dá um play, né? A gente termina de customizar o Shepard e dá o play, aparece uma conversa entre o Captain Anderson, que é o mentor, seria o mentor dela, né? Seria aqui quem apadrinhou ela, por assim dizer, né? E o representante, né? O embaixador humano em Citadel, chamado Donel Zina, né? Que tentam, em que o Anderson ele tenta convencer o diplomata, né, a apoiar a candidatura de Shepard para algum lugar. Não fica bem claro o porquê, né? A gente sabe logo em seguida, mas de imediato a gente não saberia o que é, né? Mas é algo meio usado, meio único, né? E logo em seguida vem uma primeira, né? Um primeiro, meio que um resumo do que eu já comentei no episódio passado sobre Mass Effect, né? Que fala por que se chama Mass Effect, né? O nome do game, né? Que faz referência justamente à forma como que os jumps dentro da galáxia, né? As viagens dentro da galáxia funcionam, né? E logo em seguida a gente vê a partida da SSV Normandy, né? Que é uma nave extremamente icônica, né? Para quem jogou esse jogo, muito querida também, né? Porque é a nave principal, que é uma nave que, em colaboração com os Turianos, né? Ela foi ela foi construída com a tecnologia topo de linha, né? Então ela é completamente stealth, né? Ela consegue fazer essas operações uma surdina, por assim dizer, porque ela não emite, né? Nada que possa mostrar a posição dela, né? Mais pra frente do game, você consegue falar com o engenheiro da nave e ele explica mais ou menos isso, né? Quando chegar lá eu posso dar uma palhinha disso, mas enfim. E ela termina de ser construída em 2183, né? Que tem como comandante o capitão, né, David Anderson, né? E Shepard como a primeira oficial, né, a oficial executivo, no caso, né? E assim que se iniciam né, esse é o primeiro contato que você tem com esse universo, né? E então, é nesse sentido que a Normandy ela faz um jump, né, para uma colônia chamada Eden Prime, né? Eu posso tentar abordar um pouco no episódio à parte, no Beyond the Lore, sobre esses aspectos mais interessantes desse jogo. Ele tem muitos aspectos nesse sentido, né, de debate de consciência, assim como Fallout. Tem né, essas referências bíblicas, né? Até o próprio nome de Shepard, né? É um nome meio que de referência e tudo mais. Eu não sei se os produtores, né, quiseram fazer alguma referência, mas enfim.
A ida para essa colônia ela é meio inesperada para toda a tripulação, né? Porque Eden Prime costuma ser uma colônia bem pacífica, que não tem nada de interessante, uma vez que é só para a produção de para a produção de alimentos e tudo mais, ou seja, é basicamente de ah, de suprimentos, né? Para talvez exportar para outras colônias, enfim, né? Transportar para outras colônias, enfim. E essa é a primeira oportunidade que você tem como para dar uma explorada por cima da nave, né? Porque ela tem um design meio único que pega desde do cockpit, né? Até onde o comandante seleciona a direção, né? É, E dá pra conversar com poucas pessoas, eles explicam porque um deles é o. é, Um deles você descobre que alguns humanos não se sentem confortáveis com os turianos por causa da Guerra do Primeiro Contato, né? E é o comandante Presley, né? Que ele comenta sobre esse passado e tudo mais, né? E ele acha estranho porque tem um Spectre dentro da nave, que é um Turiano, né? Só pra esperar um pouquinho mais. Ah, então, logo em seguida a gente é convidado a ir até a sala de briefing, né? E Nihilus, que é o Spectre, ele pergunta o quão protegido tá Eden Prime, né? Shepard fica logicamente desconfiada e o Capitão Anderson sugere que fale o que tem que falar, né? Que eles estão indo para Eden Prime justamente para pegar um artefato para o oceano e que isso pode ser de interesse de toda a comunidade galáctica, né? E se permanecer em Eden Prime pode ser até perigoso, porque grupos de terroristas, piratas podem atacar a colônia para tentar pegar, né? E é por isso que tem que ser tudo feito na surdina e tudo mais. Além disso, o Capitão Anderson revela que uh, a presença de um Spectre dentro da nave, dentro da missão, é para justamente começarem a avaliar como é que é Shepard em batalha, em ação, né? Porque como a fama precede, tem que eles falam, não, tem que ter alguma coisa aí, né? Porque o Capitão Anderson meio que sugeriu o nome dela pra ser um dos Spectre, a primeira Spectre humana, né? Só que ao quase chegaram ao Eden Prime, eles recebem uma um vídeo, né? Um sinal de que a colônia está sendo atacada e ninguém sabe por quem, né? Não fica muito claro por quem que é, né? Uh, então, uh, eles decidem tentar fazer a operação o mais rápido possível, né? E do mais silencioso possível para não atrair atenção, né? Então, Nihilus vai para um lado e Shepard e sua esquadra, formada por Kaidan Alenko e Richard Jenkins, né? Eles pousam em outro ponto, né? A fim de cobrir a maior área possível, né? Para achar o artefato o mais rápido possível, né? Só que ao pousarem, né? Não demora muito para que Jenkins seja abatido, né? E Shepard decide seguir a missão, né? No caso, eles descobrem que é uma raça chamada Geth, criado pelos Quarians, né? E que tem se tornado autômato, né?
como eu já contei um pouco da história no outro episódio, né? O que é mais estranho ainda, porque há relatos de que eles nunca passaram da região de Rannoch, né, nos véus de Perseu, né, que é do outro lado da galáxia, mesmo porque eles não viam necessidade de sair de lá, né, porque eles já como eles já tinham dominado o planeta, né, que também é discutível porque como eles estavam sendo atacados, eles se defenderam. Também é outro ponto que eu posso abordar, mas enfim. Ah, seguindo um pouco adiante, né, Shepard e Alenko, ele encontram a última sobrevivente da unidade 212, né, que era uma unidade que estava como proteção de Eden Prime, né? E, ela comenta, né? Ela conta um pouco como aconteceu, né? Que a unidade dela estava fazendo uma patrulha quando viram uma movimentação estranha e eles conseguiram atingir os Geth conseguiram atacar a colônia primeiro, né? É, Então, esse fato ele é explicado, ele é maior elaborado, por assim dizer, num quadrinho chamado Mass Effect Fundação número 3, A Queda de Eden Prime, né? Vocês vão notar que o jogo realmente ele não deixa algumas coisas muito claras, né? É, então, logo depois do sucesso dos games, principalmente lá fora, eles expandiram eles tentaram explicar essas coisas através de HQs, de livros, né? Tem até um filme, né, que mostra alguns acontecimentos do 2 pro 3, né? Ah, mas enfim, ela conta que o ataque foi muito rápido e foi muito efetivo, né? Porque a nave somente desceu, liberou os Geth e os Geth saíram matando todo mundo, né? Além de pegar alguns colonos, colocarem numa uns espinhos chamados de dentes de dragão, né? Que eles trocam todas as propriedades orgânicas e colocam implantes tecnológicos, né? O que reanima o corpo e transforma em huskies, né? É um tipo de um zumbi, né? Uh, então eles resolvem seguir com a ajuda de Ashley, né? Que é a última sobrevivente, né? Ashley Williams. Só que nesse mesmo tempo, né? Nihilus ele se depara com Saren, que é um outro Spectre turiano também, né? E ao baixar a guarda, né? Ele é alvejado pelas costas e é morto, lógico, né? Ele é morto pelas costas por Saren, né? E nesse sentido eles terminam de reunir os Geth e para fazer uma implementação de bombas lá antes de partirem, né? Para destruir a colônia de uma vez só, né? É, após de uma, né? Após de uma luta assim contra o tempo, né? Shepard consegue manter segura a colônia e num quesito de curiosidade, Alenko ele se aproxima e acaba reativando o artefato, né? Shepard tenta salvar ele e é atingido pelo sinal emitido pelo artefato, o que dá a ela uma algumas visões,
né, que não fazem o menor sentido, né? Ah, ao chegar na... Shepard vai acordar 15 horas depois, né? A médica fala que ah, ela recebeu ela reparou que é um sinais muito típicos de sonho, né? Aquele, né, o ERM, né? Eyes Rapid Movement, né? Ou movimentos rápidos de olho, né? Que é muito comum quando a pessoa sonha, né? Ah, ao falar com Anderson, Anderson diz a Shepard que as coisas complicaram um pouco, né? Porque Nihilus está morto, né? Que era um espectro, e o artefato tinha sido destruído. Com a ativação dele, né? Depois que Shepard recebe todo o sinal, o artefato se destrói, né? Uh, e o conselho não acredita no envolvimento de Saren, né? E eles estão basicamente indo para para a Citadel para justamente uh, discutir isso, né? E assim termina a primeira missão, a nossa primeira missão, né? Com e a gente também pode dar uma explorada. E é nesse ponto também que a gente consegue dar uma explorada um pouco na Normandy completa, né? Porque antes disso a gente só tinha acesso a parte de cima, né? Porque ela é feita em três andares, por assim dizer, né? É, e, e e assim eles partem para Citadel, né? Com todo esse aparato. Bom, chegando em na Citadel, né? Há uma prévia, né, de uma conversa com do diplomata, o Dina, né? Com o conselho, e o conselho se recusa a ouvir qualquer tipo de declaração antes da audiência, né? Uh, e então Shepard vai até a torre da do conselho para audiência, né? E no meio do caminho encontram com um turiano chamado Garrus Vakarian, né? Que comenta com o chefe dele, entre aspas, né? Que ele tem alguma coisa, que ele tava quase achando alguma coisa, ele tava no caminho certo, né? Mas e que só pedia mais tempo, né? Só que falam que não, que a investigação tá fechada, foi cancelada, porque se não encontrou nada até aquele momento, não iriam encontrar mais, né? E como de costume, o Shepard, Anderson e Udina, eles apontam as acusações, né? Tentam provar, mas nada é esclarecido e é, nada é confirmado, né? E a candidatura de Shepard por por razões óbvias ela é negada, né? Então Shepard comenta com Anderson e com o Dina que provavelmente eles podem, se eles encontrarem o Garrus, eles conseguem é, algum, algum, alguma trilha, né, que possa resolver tudo isso. E uma forma de expor, né, o Saren, né? Uh, então, eles saem em busca e descobrem Garrus
no, na clínica, né, de uma médica chamada doutora Michelle, né, que ela fala que e ela comenta e ela, né, declara que ela cuidou de uma aquariana que ela que se declarava que tinha uma coisa muito importante, estava carregando uma coisa muito importante sobre a traição de Saren, né? O que levanta um pouquinho o interesse de Shepard, né? Garrus então se une à equipe de Shepard, né? É lógico que a gente não vê porque, por questões de mecânica do jogo, a esquadra de Shepard é limitada sempre em dois, né? Shepard e mais dois, né? É... Então, ela fala que ela mandou essa aquariana chamada Tali pra falar com Fist, que é um criminoso que costumava trabalhar pro Shadow Broker, né? O Shadow Broker é uma figura muito ilusiva no game, né? Ninguém sabe quem que é, se é uma organização, se é uma pessoa, né? Porque ele faz a compra e a venda de informações, mas sempre através de agentes. E nem os agentes sabem quem ele é, né? O que ele é, enfim. Só que Fist, ele tinha sido... Ele traiu o Shadow Broker e foi... E tava trabalhando pro Saren, né? Então Garrus dá a ideia de buscar um Krogan chamado Rex, que tava na CSEC, né? Que é a polícia da Citadel, né? Que ele também tava caçando o Fist, justamente por causa disso, né? Ele foi contratado pelo Shadow Broker para matar o Fist, né? Então, nesse caso, acabam a equipe acaba aumentando, né? Então, Shepard e a sua equipe meio que invadem, né? Um lugar chamado Cora's Den, que é que é como se fosse um clube masculino, né? Que é de propriedade do Fist, né? E depois de 5 rolados, Fist revela que ele enganou Tali, que é a Aquarian, né? E para que ela se encontrasse com os assassinos do Saren, né? Para eles recuperarem a informação dela. Ou seja, a informação que ela tinha ia ser muito importante, né? É realmente muito importante. Shepard então chega a tempo de salvá-la e, como agradecimento, Tali decide entregar as provas da traição de Sarah, né? Ela comenta que ela conseguiu retirar essa prova através de um hack que ela conseguiu fazer nos Geth, né? Como foi o povo dela que criou, ela mais do que ninguém sabe como mexer naquilo lá, né? E no banco de áudio que ela conseguiu tirar é uma gravação comentando a vitória sobre Eden Prime, né? Ou seja, tecnicamente é uma prova irrefutável, né? Nisso, ao apresentar essa prova pro conselho, eles não têm outra alternativa senão retirar o status de Spectre de Saren, elevar, né, promover o título de Spectre para Shepard, né, que fica como missão de caçar ele, né? E nisso o Anderson passa o comando da Normandy para Shepard, né? E tem uma forma de você saber um pouco do porquê que Anderson tem uma certa rivalidade com Saren,
né? Mas isso eu vou explicar daqui um pouco, né? Ah, então, nesse ponto, há três lugares em que Shepard pode ir, né? É basicamente o que eu tô falando, né? Assim, do modo história. Ah, um é Noveria, né? Que é onde acredita-se que Benezia esteja lá, né? Ferros, que é uma colônia humana que tem recebido ondas e ondas de ataque Geth, ninguém sabe o porquê. E o aglomerado de Artemustal, né? Que possivelmente é a filha da matriarca Benezia, que é a outra voz que aparece na gravação e seria a primeira em comando de Saren, né? Esteja, né? Nesse ponto, Shepard pode ir para qualquer um desses, né? Além de outras, né? Porque nessa parte começa a exploração. Então, provavelmente, então aparece muitas, né, missões secundárias nesse ponto, né? Mesmo dentro da mesmo dentro da Citadel, né? Existem várias missões secundárias que aparecem alguma ponta, né? Tem algum certo peso, né? E podem modificar toda a estrutura de experiência que você tem nos jogos, né? Eu vou colocar uma pausa aqui para comentar uma mecânica do jogo, que é o seguinte. O jogo ele possui uma mecânica meio que eu só vi uma vez, né? E eles fazem muito bem, que é a mecânica de transportar o save. Eu não sei se eu comentei no último episódio, mas eles comentam o save. É possível transportar o save do 1 pro 2 e do 2 pro 3. Assim é possível fazer uma história única, né? E é bem interessante ver, porque tem coisas que realmente aparecem, né? Ah, se jogar só o 2 ou só o 3, tem algumas escolhas que elas fazem, né? Ele tem uma experiência padrão, né? Tem algumas experiências que você vai precisar customizar, né? Mas tem como fazer isso. Mas é sempre para pular essa parte, é sempre melhor, né, exportar o save, né, jogar os três de uma vez só, né? Outra questão é que é o seguinte: o primeiro ele tem duas DLCs, né? Uma que é o resgate de Terra Nova, que é uma ah, que é uma que é uma colônia humana também, né? Que ah, tem uma que é só treinamento, né? Mais pra tipo um time attack, algumas coisas assim, né? De sobrevivência e tal. Que Shepard vai no simulador e se conseguir passar em todos os desafios, você acaba ganhando um apartamento, né? Eu não sei porque eles não transportaram isso no segundo nem no terceiro, mas enfim. É, E. E tem um que é de Luna, que é uma missão na Lua, né? Aparentemente a Lua tem uma inteligência virtual que acabou começando a se become rogue, né? Que eles falam, que se rebelou e começou a matar uma galera, né? Então eles pedem pra você ir lá desativar manualmente, né? O porquê que eu tô comentando especificamente dessa missão, né? Porque ela aparece no segundo, né? Eu vou explicar o porquê,
né? Quando chegar lá no segundo. Ah, tem uma outra também que é bem importante, que é uma missão secundária, que parece que um grupo de uma esquadrilha de um almirante, ela simplesmente desapareceu, né? Shepard encontra eles num ninho de trash malls, né? Trash malls são meio que é, uns- como eu vou, é como se fosse uma minhoca gigante, carnívora, entendeu? Que atacou eles, né? E Shepard descobre que eles foram atraídos, né? Alguém botou um pedido de socorro lá e eles foram lá e foram mortos pelos Trash Malls, né? No decorrer dessa missão, o Almirante meio que comenta com o Shepard que descobriu quem que foi. É uma organização pró-humana de fanáticos chamado Cerberus, né? Ah, e que eles costumam fazer experimentos não de uma forma muito ética, né? No segundo eu posso entrar em mais detalhes do modo de operação da Cerberus, né? Que aliás também é uma outra referência. Mas enfim. Ah, e é lógico que ele acaba sendo morto e tudo mais. E basta Shepard acabar com essas operações, né? Ah, então, Shepard ele pode ir para esses três lugares, né? E como eu falei, permitam-me falar a ordem que eu geralmente sigo, né? Eu comentei essas três quests porque elas têm alguma influência no futuro. Elas aparentam ter alguma influência no futuro. Elas explicam alguma coisa nos outros jogos, mas enfim. Para onde eu particularmente vou é no Artemustal, né? No aglomerado de Artemustal, né? Que é o quê? Né? A doutora Liara Tsoni, que é a filha da Benezia, né? A primeira em comando do Saren e tudo mais, ela é uma especialista em Protheans, né? Em Protheanos. Ela passa a vida dela inteira estudando sobre eles, a cultura e tudo mais, né? A missão é resgatar a Liara, né? Que está num planeta chamado Theron, né? No sistema de Knossos. Theron é um planeta basicamente vulcânico, né? E só que Shepard acaba encontrando vários Geth lá também, que estão atrás dela, né? Mesmo porque, pelo jeito, ela é uma pessoa, é uma personagem, assim, ela é uma personagem bem importante para essa, né? Para ambos os lados, né? E dá para se entender o porquê. E assim, Shepard acaba, né, resgatando ela e ela acaba recrutando. E acaba recrutando ela, né? E ela ajuda meio que a tentar fazer sentido, né? As Assaris, elas têm essa habilidade muito comum para vulcanos, né, no universo de Star Trek, que é o de Mind Melting, né? Que é a da união de mentes. Então, com o conhecimento dela, ela conseguiria dar um pouquinho de sentido nas visões que Shepard tem, mas como é uma carga muito... como é muita carga, né? Tanto emotiva quanto de conhecimento, né? Ela acaba se sentindo exausta e não conseguindo plenamente, né? Pois bem, logo em seguida, né, Shepard vai para Ferros, né? Ferros é uma colônia, né? Ferros é um planeta
onde existe a colônia chamada Zeus Hope, né? Zeus Hope é uma colônia fundada principalmente por uma empresa chamada Exogeny, que é especialista nisso, né? Então, Shepard ele pousa em Pharos, né? Só que e percebe que a colônia ela tem sido ataques Geth por quase o tempo todo. E eles estão quase nas últimas, né? Então, indicam que Shepard tem que ir até ao QG da Exogeny, que nesse momento já está infestado de Geth, né? E aí Shepard descobre que embaixo da colônia existe uma criatura chamada Thurian, né? Que é uma criatura vegetal, né? Com milhares e milhares de anos, né? E tem uma habilidade de controles mentais, né? Através de dos seus poros, né? Ou seja, a colônia ela pode ter sido contaminada, por assim dizer, né? Shepard então volta para a colônia e a colônia tenta proteger Thurian, como bem disse. Só que ela acaba recebendo uma modificação de uma granada que dá para apenas apagar, né, os colonos sem os matar, né? Então, depois de matar a criatura, né, Shepard descobre que Saren deixou uma Asari chamada Shiala, que era uma seguidora da Benezia, né? E Shiala explica para Shepard que Saren atacou Pharos justamente por causa do conhecimento do Thurian, né, que pode ajudar ajudar a entender um pouco das visões, né? E através da conexão de mentes, esse Shiala passa a Shepard o criptograma, por assim dizer, né? E então, de volta a Normand, Liara ajuda Shepard a fazer sentido, né? As visões, elas indicam os últimos momentos dos Protheans, né? Shepard vê basicamente os Protheans sendo dizimados e alguns até sendo controlados e transformados, né, em novos modelos de Reapers, né? Que é uma coisa que fica meio que no ar, né? Nesse meio, depois dessa missão, geralmente Shepard recebe já a missão para ir para Vermeer, né? Mas eu costumo fazer essa missão sempre depois, né? Porque tem essa última parte, tem a parte de Noveria, né? Ainda, né? Noveria, né? Noveria é um planeta gelado, estilo Hoth, né? No universo Star Wars, né? Pra quem assistiu o Império Contra-Ataca vai saber do que eu tô falando, né? Mas Noveria é um planeta que fica no sistema de Pax, né? Na nebulosa de Cabeça de Cavalo, né? Horsehead.
O planeta, ele é basicamente um lugar onde projetos de cunho controverso, né? Não tão ético, às vezes não tão éticos e tudo mais, podem ser realizados sem problema nenhum, né? Porque as leis do conselho não chegam lá. Apesar de estar na mesma jurisdição, é um planeta bem remoto, então, né? Uh, Shepard então acaba se deparando com um caso de uma cadeia de corrupção que o faz levar o chefe né, das operações lá ser preso, né? Shepard segue para o Pico 15, né, onde que ele encontra Geth e Rachni, né? Para quem lembra, Rachni são criaturas que causaram as guerras Rachni, né? E que deu todo aquele problema com os Krogans e tudo mais. Para mais detalhes, é só dar uma olhada no último episódio sobre Mass Effect. Tá certo? E depois de consertar a estação, porque a estação acabou sendo desconectada do resto, né? Shepard vai para Rift, onde ele encontra Benezia, né? Numa breve luta, né? Benezia, ela acaba marcando, falando para Shepard sobre o que tá atrás, o que Saren tá atrás, né? Tá buscando, né? Nesse sentido, então ela fala que Saren tá buscando aprender um pouquinho mais sobre o que chama-se doutrinação, né? É uma forma de corrupção mental que os Reapers utilizam, né? Por isso que pois nem toda criatura que se depara com os Reapers, eles são transformados, são mortos ou coisa assim, né? Eles são transformados através de uma lavagem cerebral, eles são transformados em agentes, né? Mas Shepard acaba tendo que matar Benezia porque a lucidez dela acaba, né, é feita por um breve momento, né? Então ela acaba matando ela, né? E dependendo de quem você leva, né, na sua esquadra, porque a cada missão dessa você pode escolher a sua esquadra, né? A cada pedaço e tudo mais. Tem diálogos especiais. Nesse caso, por exemplo, tem como levar a Liara. E a Liara tem algumas coisas a mais para falar, né? Enfim. E assim termina, acho que o primeiro ato, né, o segundo e terceiro ato do jogo, né? Alguns jogos eles são divididos dessa maneira, né? Primeiro, segundo, terceiro ato, que é quando ocorrem grandes mudanças na história. Então, ao falar com o conselho, né, Shepard descobre que acaba recebendo a missão de entrar em contato com uma equipe de reconhecimento salariana que ficou presa em Vermeer, né? Que eles receberam uma mensagem de ajuda e pede para Shepard investigar, né? Chegando lá, Shepard descobre que Saren estabeleceu uma fábrica, entre aspas, para clonar Krogans, né? Sob o pretexto de criar uma cura para a doença dos Krogans, né? Quem se lembra no episódio, né, que eu falei, que os salarianos e os turianos eles infectaram, né, fizeram uma modificação genética nos Krogans para que apenas
um bebê de cada 1.000 pudesse sobreviver até a idade adulta, o que resultaria até numa diminuição da população dos Krogans, né? Nesse ponto, o Rex ele fica meio se torna contrário à destruição, porque afinal é é uma cura para o povo dele, né? Então, só que se o jogador resolveu fazer uma missãozinha secundária dele, né, que é achar uma armadura, né, e tiver os pontos de persuasão, né, você consegue convencer de que esse não de que não é um de que não é um jeito ético, né, não é um bom jeito de fazer isso, porque o que ele quer que Saren quer na realidade é montar um exército de Krogans que sejam manipulados, né? Então, Shepard decide dividir Ashley e Kaidan, né, para a implementação da bomba no centro, né? Então, Shepard abre caminho até né, o escritório de Saren, né, e descobre que a nave do Saren não é uma simples nave, né? Porque ela tem autoconsciência, ela consegue dialogar, né? Em outras palavras, a nave é um Reaper, né? E que Saren é apenas um agente, né? Por isso que ele estava tentando entender, por exemplo, os efeitos da doutrinação, né? Quando a bomba está quase implementada, Shepard recebe a notificação que ambos as frontes estão sendo atacadas pesadamente e que só dá tempo de salvar um, né? E eu vou ser sincero, eu sempre acabo salvando a Ashley, né? Mesmo porque você acaba descobrindo que o Kaidan, ele é um biótico, né? Ele tem poderes bióticos, que, como eu já falei, são habilidades de quem foi exposto ao ISO, né? Ao elemento 0, né? Que é justamente o elemento que faz essa viagem toda, todo esse Mass Effect, né? Todo esse efeito massivo funcionar. Ele dá alguns poderes para seres, né? O motivo, por exemplo, por quais as Assaris têm esse poder naturalmente é porque Tessia, que é o planeta natal delas, é riquíssimo em ISO, né? Em elemento 0. Após uma pequena batalha com Saren, né? Tem como convencer ele a deixar com a pulga atrás da orelha, por assim dizer, né? Com o mesmo efeito, né? Apenas pela persuasão. E como a última parte do quebra-cabeça das visões, né? Descobre que há alguma coisa em Ilos, né? Que é um planeta do outro lado da galáxia, justamente onde a jurisdição do Conselho não consegue, né? Então, voltando, Normandy volta para Citadel, né? E Shepard tenta alertar o Conselho sobre os Reapers, né? Mas como eles desacreditam, eles acabam descomissionando a Normandy, ou seja, a Normandy ela não pode mais partir, né? E
E só que Anderson acaba dando a ideia de roubarem, né? Ele tem a ideia é, de, de entrarem deles refazerem as ordens lá e soltarem a Normandy, para eles irem para Ilos, né? E assim o fazem, né? Chegando em Ilos, Shepard descobre que tem uma inteligência virtual proteana chamada Virgil, né? Que ele explica um pouco da história daquele planeta, né? Porque aquele planeta, Ilos, no primeiro jogo, ele é extremamente importante, né? Primeiro porque né, é a partir daí que começa a última missão e a missão mais longa do jogo, para mim, né? Virgil, né? Virgil, ele explica que Ilos era uma instalação secreta, né? E que após o final do ciclo, né? Do último ciclo de devastação que os Reapers causam, né? Como eu já falei, que eles chamam de colheita, né? Que são a remoção de todas as civilizações mais avançadas e deixando as mais primitivas para fora, justamente para poder, né? Manter manter a continuidade da vida orgânica, né? Eles se trancaram, eles cortaram todas as conexões exteriores, né, que eles tinham com o Império Proteano, no caso, e os cientistas e as pessoas, né, daquele foram colocadas em casulos de hibernação. Só que com a passagem do tempo, né, as reservas de energia foram acabando. Então eles tiveram que... Virgil foi programado a cortar primeiro os sistemas vitais de pessoal mais menos debaixo da cadeia hierárquica, né? E depois indo para cima, né? A fim de que ele pudesse preservar essa energia, né? Ele explica também que a Citadel é uma gigantesca um gigantesco mass relay, né? Que é justamente o equipamento que as naves usam para poder ir para viajar, fazer esse, né? É como se fosse uma estação que fica nas bordas de cada sistema solar e esse dispositivo acaba se comunicando com o núcleo de ISO, né, de elemento zero da nave, e impulsiona a nave pro destino dela, né? Nesse caso, Citadel é um massivo, né? E que seria a porta de entrada dos Reapers, né? Que quando eles terminam um ciclo, eles saem da galáxia e ficam hibernando por 5 milhões de anos, né? E eles descobrem que eles sempre deixam alguém para trás, no caso Sovereign, né, ou Soberano, que é justamente a nave de Saren, para fazer essa ativação desse mass relay, né? Só que como eles tinham criado uma espécie chamada Keepers, né, que são as criaturas que são inertes, que só trabalham na estação, mas elas são inertes a qualquer estímulo externo, né? Para justamente, né, receber esse sinal e eles abrirem
Só que durante os últimos, depois do último ciclo, os Keepers começaram a se tornar parte da Citadel, né? Então eles começaram a ignorar esse sinal dos Reapers. E Sovereign voltou, né? Acordou para investigar o que aconteceu, né? E não, minto. A nave de Saren é Harbinger, né? Que é cuidador, por assim dizer, né? Sovereign é o líder dos Reapers, né? Já dei um spoiler do terceiro jogo, mas enfim. Então, e conta que aquela estação, né? Que aquela colônia em Ilos era para justamente para os cientistas aprenderem a fazer esse tipo de manipulação do ISO, né, e dos mass relays, e criaram uma estátua, né, de um mass relay, né, ou seja, criaram uma porta dos fundos, né. Nesse meio tempo, Saren, Harbinger Harbinger e os Zageth começam a atacar. Chegam primeiro em Citadel e começam a atacar, né? E Harbinger começa a fechar, porque a Citadel é como se fosse uma flor, né? E ele fecha ele se fecha, transformando como se fosse um casulo, né? Quem sabe um dia eu faço uma série jogando, né? Mas enfim. E nesse sentido, então, Shepard começa a correr contra o tempo, né? Ou seja, entrar nesse portal, por assim dizer, né? E e tentar reganhar, né, ao controle da estação, né, para poder abrir e expor Harbinger, né, que nisso tá dentro da estação. Chegando lá, depois de uma rápida luta rápida, não digo, mas pode haver um confronto, dependendo do que você das habilidades que o jogador colocou como, né, como de persuasão, porque nesse caso também dá para evitar o confronto, né? E Shepard acaba reabrindo, né? Só que nesse meio tempo também a nave do conselho está sendo atacada, né? Só um momentinho. Então aí tem como jogador também escolher entre ou esperar, né, focar em Sovereign, né, guardar todas as naves humanas para atacar Harbinger, né, ou acabar perdendo algumas defendendo a Union Ascension, se não me engano, né? Que é Ascensão do Destino, Destiny Ascension, que é a nave do Conselho, né? Isso também é uma escolha que tem algum peso no futuro, né? A partir no primeiro e segundo jogo, né? No finalzinho do primeiro, vocês vão entender o porquê.
Então, é lógico que Saren acaba, depois de morto, né? Acaba sendo. Harbinger acaba ressuscitando ele, entre aspas, né? Pra lutar contra Shepard e assim destruir Saren de uma vez por todas, né? Enquanto isso, a Normandy ela faz uma última manobra para finalizar Harbinger, né? Ah, apesar de muitos destroços assim, depois de tudo isso, o conselho acaba, o conselho ou os substitutos do conselho acabam convidando Shepard a escolher o primeiro, a primeira indicação, é, a primeira pessoa, né, a ser indicada para a posição de conselho, né? A humanidade conseguiu ter uma uma posição no conselho, né? E assim termina o primeiro jogo, né? Desde então a Normandy começa a simplesmente fazer pequenas missões de limpeza, né? Que é lutar contra os remanescentes das do exército, né? De Saren. E assim, primeiro jogo termina o primeiro jogo da franquia. Ah, nossa, demorou um pouquinho mais tempo do que eu, né? Demorou o tempo que eu já esperava, né? Vou ser sincero. Ah, o primeiro jogo, né? Agora eu vou falar um pouco da minha experiência com Mass Effect 1, né? É um jogo bem bacana, né? Não é tão assim, ele é um sandbox, mas é, ele é meio que limitado, eu acho que é por causa das limitações da época, né? Imagino que, mas eu penso que os personagens são bem carismáticos, né? Ah, não é tanto que você consegue ter um certo romance, né? Você consegue é, entrar em romance com Kaidan Alenko, né? Como um Femme Shepard, né? Como uma Shepard feminina. E com a Liara, né? Sim, isso pouco importa pro jogo, né? Ou com Ashley, né? Mas a Ashley só é possível com charme masculino, né? Uh, eu achei interessante, achei interessante que assim, o jogo, ele tem personagens muito carismáticos, né? Tem muita coisa para se fazer. Você acaba perdendo muito tempo indo de um lado pro outro, né? Porque apesar das missões principais serem essas, há várias missões, né? Há muitas missões, há muita coisa a fazer, muita coisa a ser explorada, né? Às vezes você tá andando em Citadel e você ouve na rádio que tal colônia tá precisando de ajuda e você vai lá, né? É lógico que é tudo pré-programado, mas também tem algumas missões que só são habilitadas por classes, né? Ou por algum background, né? Por exemplo, eu como sempre escolho uma Shepard que tem um histórico de nascer no espaço, né? Uh, num determinado ponto da Citadel, eu acabo encontrando um veterano de guerra, né? Que ele virou dependente alcoólico, né? Virou alcoólatra. E ele te pede algum dinheiro, né? Só que ele te reconhece e fala: você é filha da Almirante Shepard, da Capitão Shepard, que não sei o que. Quando você conversa com
quando você volta pra Normandy e acaba tem a opção de conversar com sua mãe, né, de ligar pra sua mãe, e ela comenta a história que ele passou por horrores e é por isso que ele, né, ele é extremamente, esse cara é extremamente, né, tá traumatizado, né? E tem a opção de você voltar a falar com ele e convencê-lo a procurar ajuda, né? Que também é aquilo. Vai depender do quanto de nível se coloca em speech, né? Que eles falam. Porque o speech ele não serve apenas para compras, né? Porque tem as lojinhas, né? Dá pra você comprar modificações, melhorias, armaduras melhores, né? Dependendo da sua classe, tem como você comprar, começar a usar, por exemplo, armaduras mais fortes, né? Armadura, aquele... porque existem três tipos de armadura, né? A leve, a média e a pesada, né? Isso também eu iria me alongar muito nesse episódio que já tá bem longo. Mas assim, é um jogo que eu gosto, né? Eu só tomo cuidado um pouco com a parte gráfica, porque tem uma opção lá de colocar grão, né? Deixar a coisa meio granulada. E aquilo, por alguma razão, me irrita. Mas é isso. Esse é o final. Esse é o primeiro jogo, né? Com as DLCs. No próximo eu vou falar sobre o segundo. E tentar falar sobre as diversas DLCs e as suas consequências no terceiro. Então, e é isso. Nos vemos até lá. Um forte abraço e até mais.